Fala galera! Dando sequência à cobertura do festival, vamos falar sobre o segundo longa que foi exibido aqui em Vitória, que é Centro Ilusão, um filme de ficção cearense, dirigido por Pedro Diógenes. E aí eu já vou adiantar aqui que, cara, eu tenho que fazer com alguma urgência uma maratona dos filmes do Pedro Diógenes, porque eu só vi dois, e os dois que eu vi estão entre os meus favoritos de cada ano. No caso, A Filha do Palhaço, no ano passado, esteve entre meus filmes favoritos do ano. E esse ano tem grande chance de Centro Ilusão estar. Já é meu favorito do festival. E talvez se torne meu favorito do ano. É um filme incrível. E aí eu tenho que fazer essa maratona porque talvez o Pedro Diógenes já entre, já se torne um dos meus diretores favoritos do cinema nacional. Mas vamos ao filme, né? Ele conta a história de dois músicos de gerações diferentes que estão fazendo uma audição para um laboratório de música, né, renomado da cidade, que em teoria ajudaria ambos a profissionalizarem o trabalho dele, apesar do mais velho já ter uma carreira consolidada em alguns âmbitos da cidade, enquanto o segundo ainda é um músico de rua, né? E esse é o ponto de partida. Eles se conhecem nessa audição, e aí o filme se passa quase todo no mesmo dia, é, do momento da audição até o show final, onde é revelado o resultado dessa audição. E nós vamos acompanhando esses dois personagens basicamente caminhando pelo centro da cidade, falando sobre a vida, falando sobre música, e debatendo e construindo uma relação que tanto é uma relação de amizade quanto é uma relação artística. E assim, é muito simples, tá? É muito simples, mas na mesma quantidade que esse filme é simples, ele é hipnotizante. O jeito como o Pedro Diógenes conduz tudo faz você sentir com uma força absurda. Cada música, cada instrumento, cada nota, elas ressoam, sabe? Isso desde o início. A sequência de abertura, que é a audição, e aí nós acompanhamos a apresentação dos dois personagens principais, né, que são o Tuca e o Caio, né? E, cara, só aí, pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. Nesse momento, com 8 minutos de filme, Centro Ilusão já tinha me conquistado por completo, porque as duas apresentações são muito poderosas. Você já entende, sabe, com uma música, com algumas notas, quem são aqueles personagens, o porquê eles estão ali, o que eles querem, e esse ponto é muito importante, o que eles tiveram que abrir mão para estar ali. E aí aqui entra talvez a principal conexão temática entre Centro Ilusão e A Filha do Palhaço, além de se passar no Ceará, né? Ambos os filmes, eles não olham para os artistas com um olhar glamorizado. Eles olham para o artista de um ponto de vista um tanto quanto desolador, um tanto quanto triste. São protagonistas tristes, protagonistas melancólicos, mas que nem por isso tornam um filme triste, em nenhum dos dois casos. A Filha do Palhaço não é necessariamente um filme triste, apesar de um drama muito bem construído e trabalhado sobre paternidade. E Centro Ilusão também é um filme conduzido por dois personagens melancólicos, especialmente o Tuca, mas que nunca se deixa carregar por isso, porque ele tem um outro ponto muito forte que é justamente a música. Só que, ainda assim, lança esse olhar não sobre o glamour da música, né? O Tuca tem 50 anos de idade e, por mais que ele seja reconhecido na cidade, ele não vive de forma glamourosa. Ele não tem uma mansão pique Gustavo Lima, sabe? Ele é um cantor comum, assim como a gente tem outros milhares e milhares de cantores comuns, não só no Ceará, como no Brasil inteiro, sabe? O cantor de barzinho, ou o artista de rua, como é o caso do Caio. E ele está refletindo sobre essas pessoas que abrem mão. Às vezes é de um amor, às vezes é de uma vida confortável para poder simplesmente colocar sua obra na rua e às vezes vive ali do trocado que ganha com o passar de chapéu, ou tem que pagar um mico num casamento, sabe? É sobre esses artistas. E são artistas que são muito reais. E aí entra o outro ponto, né? E aí já aproveitando sobre esse primeiro ponto que eu comentei, né, a junção artística, o Pedro Diógenes falou um pouquinho comigo e eu vou postar no Instagram. Eu não sei o que vai sair antes, se é esse vídeo ou se é o vídeo do Pedro Diógenes no Instagram. Mas se você estiver vendo isso aqui primeiro, pode ir lá no meu perfil ou no perfil do Odisseia, que vai ter uma entrevista muito curta que eu fiz com o Pedro Diógenes no final da sessão. E se você, por acaso, eu vou falar essa mesma coisa lá, se você veio
da entrevista, termine a crítica. É, e aí são artistas muito reais. E aí é muito interessante que ele tenha de fato escolhido artistas reais. É quase um exercício documental, que não é documental em nenhum momento, estilisticamente falando, mas que é documental emocionalmente, porque é uma reunião, como ele mesmo fala, de músicas e de pessoas que ele gosta e que ele cresceu ouvindo, que ele escuta pela cidade. Então é uma obra muito pessoal e, e eu também tenho essa sensação com o Filho do Palhaço. É tão sensível, ambos os filmes são tão sensíveis, que eu tenho a impressão de que são obras absolutamente pessoais. E eu não estou dizendo que não são, considerando que ele dirige e escreve, tem algo pessoal ali, não precisa ser necessariamente autobiográfico para ser pessoal. É claro que é uma obra pessoal, ele escreveu e ele quer tirar isso do papel. Mas sempre parece que tem um quê de autobiografia, sabe? De tanto que ele coloca, de tanta sensibilidade que ele coloca na tela do filme. E isso explode aqui, sabe? Você sente. Tem algumas músicas, e aí, como eu falei na entrevista, sabe? Pra mim, parecia que todas elas eram originais. Não são. Só, se eu não me engano, a primeira e a última música foram compostas para o filme. As outras são músicas que ele escuta pela cidade e ele decide colocar ali. Mas as músicas e o filme, ele pode tranquilamente ser classificado como musical. Apesar de não ter números musicais, sabe? De glamourosos com muita gente, é um filme musical. As músicas, e por que que eu digo isso? Porque as músicas são parte essencial da história. Elas ajudam a contar as histórias, elas ajudam o público a entender quem são esses personagens e o que eles fazem. E aí nós temos duas belíssimas atuações, do Bruno Kunk como Caio e do Fernando Catatal como Tuca. Especificamente o Fernando Catatal, que, como o próprio diretor falou, nunca tinha feito nada de cinema. Primeira vez que ele sai do universo da música para fazer algo parecido com isso. E ele destrói, é um personagem muito introspectivo, ao mesmo tempo em que a música dele é muito expressiva. Então, quando ele tá cantando, tem uma cena que ele canta no telhado, que é um absurdo. Eu fico arrepiado só de lembrar de tão bonita que é a cena, sabe? Justamente por ter esse contraste entre a introspecção e o ato de colocar aquilo para fora por meio da arte. Então, acaba sendo um filme sobre arte, também é um filme sobre o centro de Fortaleza, mas também é um filme sobre ilusão e desilusão, sobre as dores da vida artística, sobre o quanto você tem que deixar de si para fazer arte. É um filme que ele é sobre tanta coisa, e, de novo, sendo absolutamente simples. E assim, cara, a sequência final é absurda. Eu fiquei completamente hipnotizado, completamente apaixonado por Centro Ilusão. Pelo que o diretor estava comentando, a expectativa de estreia é provavelmente no começo do ano que vem. Então temos aí um bom caminho, mas a minha dica já está aqui. E eu vou com certeza reforçar essa dica quando o filme estrear, porque é um filme incrível e que merece ser visto. Assista o Centro Ilusão. A nota é tranquilamente 5 de 5. Tipo, sem nem pestanejar. É isso. Até a próxima. Valeu.